Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes disso, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, porque 94% das pessoas que têm assistido o nosso canal não são inscritas. Então eu peço para você, para nos ajudar no crescimento do canal, se inscreva no canal, não custa nada, é só clicar aí onde está escrito inscreva-se e clica em cima aí, nos ajude aí a crescer o canal, não custa nada. E eu tenho certeza que vai ser bênção, porque o nosso canal crescendo, nós vamos alcançar mais pessoas, porque o nosso canal é voltado para ajudar as pessoas, pregando da palavra de Deus, que é poder, que é vida, para transformar qualquer situação. Vamos para a mensagem? Não carregue o fardo. Vamos lá em Mateus, capítulo 11, versículo 30, que diz assim, ó: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí no versículo 28 diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que palavra poderosa. Você vê que Deus está nos mostrando que o fardo dele é leve. Mas a realidade é que muitas pessoas estão recarregando um fardo pesado que não foi Deus que colocou. Ou foi alguém que colocou na vida dela, ou ela mesma está carregando fardo porque quer. Então a gente tem que tomar cuidado. E às vezes a pessoa carrega um fardo por causa de uma amizade. Ela sustenta uma amizade, mas muitas das vezes a amizade que ela tem, a pessoa tem interesse nas coisas dela, se aproveita das coisas que ela tem. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma amiga e a amiga se aproveita tanto dela, usa até as roupas dela. Olha só o peso. A pessoa tem uma amiga que gasta as roupas dela. Então, estamos falando aqui na amizade, que às vezes certas amizades é um peso para a nossa vida. E a gente tem que se desfazer de certas amizades. Porque muitas das vezes a amizade só quer se aproveitar da gente. Quer ver outra coisa também? No negócio, a pessoa ela abre uma sociedade com uma pessoa que está se aproveitando dela. Por exemplo, a pessoa ela trabalha e o sócio não trabalha. Ela carrega o negócio nas costas, porque o sócio não faz nada. Isso é um peso, é um fardo. Você vê que muitas das vezes a pessoa carrega um fardo no casamento. E aí isso deixa até a pessoa doente, porque às vezes o marido quer tudo na mão e acaba sendo um fardo para a esposa, não faz nada dentro de casa, e isso acaba adoecendo a esposa e vice-versa também. Então a gente tem que tomar cuidado para não carregar fardo, porque eu repito, o fardo do Senhor é leve. Ah, pastor, mas eu estou numa igreja onde eu trabalho muito. Deus não colocou esse fardo pesado para você fazer tudo sozinho. Por exemplo, uma igreja grande e na hora de limpar a igreja ninguém vem limpar. Só 2 ou 3 estão ali limpando a igreja. Isso é um fardo. É um fardo. E muitas das vezes a igreja grande, o pastor ele tem condição de pagar funcionário para limpar a igreja, mas ele coloca o fardo nos membros.
E aí isso acaba fazendo com que a vida das pessoas se torne mais difíceis. Porque quando você carrega o fardo, você vai ter dificuldade para viver. Então tome muito cuidado. Você vê que tem gente até que adoece porque carrega fardos. A pessoa, ela fica doente. Por exemplo, eu estou lembrando aqui de uma pessoa que cuidava de um familiar. Aí cuidava tanto do familiar que esqueceu de cuidar de si. E aí o que aconteceu? A pessoa teve uma doença e partiu. Primeiro do que o familiar que estava doente. Olha só que coisa. Você vê que é um fardo. E nós não podemos carregar fardo dos outros, porque senão a gente vai sofrer. Por exemplo, a pessoa tem um emprego e tem várias funções, trabalha por 2 ou 3 pessoas. O que é isso? Não aceita isso não. Você está sendo explorado. Busque a Deus para que Deus venha abrir outra porta de emprego para você. Sabe, você não pode aceitar carregar fardo. Você não pode aceitar. Quer ver outra coisa? Às vezes a pessoa, ela acaba se metendo em furada, carregando o jugo de outra pessoa. Sabe, ela acaba se envolvendo em coisas que vai fazer com que a vida dela fique mais difícil. Às vezes a pessoa, ela coloca uma pessoa dentro da casa dela para morar com ela. E aí essa pessoa que ela colocou dentro da casa dela é um fardo, não quer nada com nada, não quer nada com trabalho, não ajuda em nada. Então ela se mete em furada. Mas por quê? Porque a pessoa não pensa. Você vê que em certas igrejas tem pastores e líderes que acabam sobrecarregando as pessoas. Porque muitas das vezes eles têm os seus preferidos que dá vida boa, e os que não são preferidos acabam sendo sobrecarregados. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode ser bobo. Porque quando a pessoa ela é boba, ela carrega o fardo. Não, você tem que reclamar, não aceitar. Não, isso aí eu não aceito não. Está escrito na palavra de Deus que o fardo do Senhor é leve. Você não vai me botar fardo não, é claro. Se for uma autoridade, o pastor, o seu patrão, você tem que saber falar com ele. Você também não vai falar de qualquer maneira, mas você vai deixar bem claro que você não aceita carregar fardo. Por exemplo, Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. E ninguém tem o direito de falar com quem você vai casar, porque isso é uma escolha sua. Mas muitas das vezes as pessoas usam Deus e falam que Deus me mandou você casar com fulano. Isso está errado. Deus não age assim. Aquilo que a gente... cabe a nós escolher. Deus ele dá o livre-arbítrio, o poder de decisão do ser humano. Mas muitas das vezes a pessoa manipula e acaba usando o nome de Deus para poder manipular, para fazer o que ela quer. Não aceito isso não. Infelizmente tem isso dentro das igrejas. Que Deus está me revelando que você tem que casar com fulano. Essa revelação não vem de Deus não. Pode ter certeza disso. Deus, ele não se contradiz. Por exemplo, ele dá o livre-arbítrio, ele dá o poder de decisão do ser humano. Ele não toma a decisão por nós. Quem decide somos nós.
Mas muitas das vezes a pessoa é manipulada por alguém para colocar fardo na vida dela. Então tome muito cuidado. Se você quer viver uma vida feliz, se você quer carregar o fardo leve do Senhor Jesus, sempre obedeça a palavra de Deus. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus, para você não carregar fardo, para ninguém te manipular, ninguém te enganar e colocar um fardo nas tuas costas. Por exemplo, eu conheci uma senhora de 90 anos que nunca se casou porque cuidava da mãe. E hoje em dia ela é maltratada pelos parentes. Mas por quê? Porque não teve marido, não teve filho, foi a vida toda cuidando da mãe. Você vê que muitas das vezes a pessoa sofre até uma chantagem emocional. Eu sou sua mãe, você tem que cuidar de mim. É verdade, mas a pessoa tem que cuidar da vida dela também. Ela não pode só apenas cuidar da mãe e deixar a vida dela para lá. Porque agora, o que acontece? Ela está sendo maltratada pelos parentes e não tem marido, não tem filho para lutar por ela. E por ela ter uma idade avançada, 90 anos, são parentes distantes dela que estão cuidando dela. E aí cuida da pensão dela, faz o que quer e o que não quer, e ela não tem mais decisão de nada. Mas tudo por quê? Porque no passado a pessoa ela não cuidou da sua vida e só cuidou da mãe. Ela carregou um fardo que hoje ela está pagando caro. Está pagando caro. E aos olhos humanos é uma coisa boa cuidar da mãe, claro, mas ela também tem que cuidar da sua vida, porque senão ela está projetando um futuro de prejuízo, de sofrimento, sabe? Por exemplo, essa senhora pagou um preço caro por cuidar só da mãe e não cuidou da própria vida. Por isso, nós precisamos cuidar da nossa própria vida e não aceitar carregar fardo de ninguém. Você pode repetir: eu vou cuidar da minha vida e não vou carregar fardo de ninguém. Temos que lutar para ser feliz, porque na vida a gente aceita o que a gente quer. Se você aceitar carregar o fardo, você vai carregar o fardo. Agora, se você não aceitar, pode ter certeza, você vai lutar por uma vida melhor. E outra coisa que vê um fardo é a pessoa depender de outra pessoa. Não faça isso não. Às vezes a esposa, ela antes de casar, ela tinha o trabalho dela, e aí ela era independente, tinha o seu bom salário. Aí ela casou, e aí o marido falou para ela: ó, larga o teu trabalho. E aí ela larga o trabalho para ficar dependendo do marido, e hoje o marido não quer dar nada para ela. Ela fica ali, ó, dependendo do marido. É claro, eu estou só especificando esse caso aqui. Às vezes o marido mau, que não quer dar nada para a esposa deixou de trabalhar para muitas das vezes cuidar da casa, dar mais atenção ao marido, e o marido não reconhece. E aí o que acaba acontecendo? Ela ainda carrega o peso da humilhação, de ficar dependendo financeiramente do marido. Então, não se iluda com promessa de ninguém, seja lá quem for. Às vezes a pessoa ela abre mão de uma segurança para depender de uma promessa de uma pessoa que muitas das vezes tá enganando, tá manipulando, quer se aproveitar. Então,
A gente tem que estar ligado, firmado na palavra para não ser enganado. A gente tem que usar a fé e conquistar, lutar para viver uma vida feliz. Quer ver uma coisa? O jugo desigual. A pessoa ela cria um laço, cria uma sociedade com uma pessoa incrédula. Quer ver uma coisa que levou à destruição de uma pessoa? Sansão. Sansão, ele foi se juntar com uma prostituta. Você vê, com tanta gente para ele se envolver, ele foi se envolver com uma prostituta e destruiu a vida dele por causa do jugo desigual. Ele carregou um fardo de viver com uma prostituta, de uma pessoa que vive no pecado. Ah, pastor, eu vou casar com uma pessoa que é incrédula, que não tem a mesma fé que a minha. Você vai se dar mal. Infelizmente, não caia nesse erro. Se envolva com uma pessoa que tem a mesma fé que você, porque senão você vai carregar um fardo, você vai carregar uma mala sem alça. Então, busca a Deus, obedeça a Deus, fuja do pecado. E outra coisa, o pecado é um jugo. Fuja do pecado, porque toda pessoa que vive no pecado, ela carrega um jugo, ela carrega um fardo, um peso. Para com isso. Sai fora disso, porque senão você vai ter prejuízo. E uma coisa aqui interessante é que o pastor americano T.L. Osborne fala no livro dele que a doença está ligada intimamente ao pecado. Você vê que o pecado faz a pessoa carregar um peso espiritual. E sem contar, no final, a condenação eterna. Então, você tem que lutar para fugir do pecado. Você não pode aceitar ter uma vida de pecado, porque isso vai trazer prejuízo para você, vai trazer sofrimento. Você tem que lutar para ser feliz, depender exclusivamente de Deus. Procurar lutar para ser independente. Porque a pior coisa, eu repito, é você depender de outra pessoa, ou então estar debaixo daquele jugo emocional. Ah, que você tem cuidado familiar. Tem sim, tem cuidado familiar. Mas antes disso tem que cuidar da sua própria vida. Você tem que lutar para ser feliz. Você não pode viver em função de uma pessoa e deixar a sua vida de lado. Porque senão você está projetando um futuro de sofrimento para você. Então, busque a direção de Deus para que você venha viver uma vida feliz. E eu peço agora que você separe um pedacinho de pão, que nós iremos fazer a oração, invocar o poder de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. Dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que nós iremos orar nesse momento. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vai arrancando agora todo o mal, toda a doença, tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, vai passando com o teu poder e vai destruindo agora toda obra maligna, vai arrancando todo medo, todo sintoma de enfermidade, toda dor, espírito maligno, você que está por trás dessa dor, eu te repreendo agora e ordeno, sai toda maldição, porque Cristo resgatou ela da maldição da lei. Todo mal vai saindo, toda enfermidade, toda tristeza, agora que saia em nome de Jesus. Eu ordeno agora que todo mal, que todo fardo espiritual que essa pessoa carrega, porque o fardo de Jesus é leve e essa pessoa carrega um fardo pesado, porque você está aí, demônio. Eu te repreendo agora e ordeno, sai
todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, meu Deus, eu consagro esse pão, que quando essa pessoa comer desse pão, ela vem experimentar do teu poder, ela vem experimentar de milagres. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Glória a Deus. Pode comer do pão aí, coma aí com fé e creia no milagre, na bênção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um forte abraço e fica com Deus.